Olá, segundo ano, bom dia! Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar hoje, vai fechar o assunto de vanguardas europeias, tá? Há 2 aulas atrás a gente falou sobre abstracionismo, que foi a última, é uma vanguarda que na verdade é chamada também de uma arte contemporânea, né? Então, alguns autores colocam o abstracionismo como vanguarda, outros não, tá? Então, a gente vai fechar o assunto com as 6 principais vanguardas que mais caem nos vestibulares, no Enem, SSA, só para fazer uma revisão final, tá bom? E vocês poderem estar preparados, né, para as avaliações que virão, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico, que eu espero que vocês se lembrem, porque a gente já bateu muito nessa tecla. É um momento entre 2 guerras mundiais, então a gente teve a Primeira Guerra Mundial, alguns movimentos de vanguarda começaram antes da Primeira Guerra Mundial, outros começaram depois e se estenderam até depois da Segunda Guerra. Então, a gente está vivendo de um modo geral entre as 2 guerras mundiais. Havia um pessimismo geral em relação ao futuro. Alguns poucos grupos são otimistas pelos progressos. Isso eu estou falando dos grupos artísticos, tá, gente? Porque a população em geral, a população alemã, a população italiana, eles tinham uma visão futurista, né? Uma visão otimista em relação ao progresso. Nesse mesmo período, a invenção da fotografia, alguns anos antes, o que incentivou os impressionistas, né, bem antes da Primeira Guerra Mundial, a começarem a desenvolver técnicas e pesquisas na área de pintura que fosse diferente do realismo, já que o realismo a gente já tinha a fotografia para fazer, então isso impulsionava os artistas a fazerem coisas diferentes do realismo. E aí você tem todo esse contexto histórico, você tem a criação de máquinas para o conforto humano, né? Uma industrialização cada vez maior, e tudo isso vai influenciar na criação da arte moderna, tá? Vamos começar falando do expressionismo, que se contrapõe, né, à imparcialidade do impressionismo, que foi essa criação, essas pesquisas novas em pintura, né? A partir da criação da máquina fotográfica, eles começam a criar, só que eles eram totalmente imparciais, enquanto que o realismo que vinha antes do impressionismo, ele se preocupava com as causas sociais, com tudo, em fazer denúncias, né, sociais e políticas, porque isso fazia parte da realidade, o realismo queria copiar a realidade. O impressionista não, ele queria só captar aquele momento em que ele enxergava aquela luz, aquela mudança, aquela cor. Para ele não estava pouco se importando se haveria ou não uma coisa político-social. Não, ele queria só ser imparcial com o que pintava. E aí o expressionista não aguentava isso, ele não queria ser imparcial, porque ele estava sentindo muita coisa. Muita coisa estava acontecendo e não tinha como a pessoa ser imparcial diante dessas questões sociais e políticas. Então ele se volta, o expressionismo se volta para as emoções, as angústias do que eles estavam sentindo naquela época e traz isso como matéria expressiva para suas obras. A pintura expressionista é uma pintura dramática, uma pintura subjetiva, ela traz figuras que são deformadas por causa do sentimento forte, composições com cores inusitadas, porque essas cores têm significados. Então, quando eu uso cores frias, eu quero trazer uma carga emocional mais fria, cores quentes, então eu trago uma carga emocional mais agitada. Eu tenho essas combinações e a valorização do gestual do artista sobre a pintura. Então, você tem aqui um exemplo, né, da pintura de Edvard Munch, O Grito. Você sente toda a carga emocional desse grito. A figura, ela é diferente dessas 2 figuras que estão aqui atrás. Essa figura, ela está deformada pelo próprio grito. A própria imagem, ela está deformada, o céu, a lagoa, toda a área que está em volta desse grito está deformado pelo grito. As cores, né? Você tem cores que indicam agitação e desespero, como vermelho, laranja ou amarelo, misturado com cores frias. Então, você tem um conflito aqui de emoções e tem a ver mesmo com esse desespero e essa angústia relacionados ao período que estavam
vivendo. Embora o nome de Vincent van Gogh esteja também ligado ao impressionismo, ele era um artista pós-impressionista, ele estava nessa transição, né? Porque ele começou no impressionismo e depois ele começou a fazer suas próprias pesquisas independentemente e acabou servindo de inspiração para os pintores que vieram depois no expressionismo, né, como Eric Heckel, Paul Klee, James Ensor e Edvard Munch, que foi o pintor do grito, tá? A gente vai ver, desculpa, algumas características do expressionismo. Ele se manifestou inicialmente na pintura, mas você vai ver também outras áreas, como o cinema expressionista, o teatro expressionista, esculturas expressionistas, mas ele era bem mais forte na pintura. Ele propõe uma arte pessoal e intuitiva, né? As pessoas, elas não precisam ir para uma academia artística para estudar a arte, fazer tudo perfeito com aquela técnica, blá, blá, blá. Não. Você vai pintar o que você sente, então você vai ser intuitivo nisso daí. Predomina a visão interior do artista, a expressão, em oposição à mera observação da natureza que tinha do impressionismo, né, que era a impressão. Então, ele tem uma deformação, né, da realidade para expressar de forma subjetiva, né, sem ser de forma realista, uma forma subjetiva, a natureza e o ser humano. Tá? Então, existem as principais temáticas: solidão, miséria, angústia e ansiedade, que estavam refletidos nos círculos artísticos nesse período. Então, aqui vocês veem algumas pinturas. Aqui a pintura da direita você já sabe, que é de Edvard Munch. Tem as mesmas características, inclusive o mesmo cenário, mas tem outro nome, que é o nome Ansiedade. A gente tem aqui mais uma pintura, né, expressionista. Aí você pode ver as emoções, o carregamento dessas emoções, as cores, né, a deformação dos personagens e tudo mais para ter a ver com a temática, né, da obra. E mais duas pinturas, a gente tem o Jesus, de Paul Gauguin, né, e como ele influenciou, né, apesar dele ser entre expressionista e fauvista, né, pelas cores fortes, ele influenciou bastante Vincent van Gogh, os dois moraram por um tempo juntos. A gente tem o cubismo, né, que é criado por Pablo Picasso e Georges Braque, que tem algumas fases, como eu falei para vocês. A gente tem o pré-cubismo ou cubismo cezanista, que foi um período só de formas geométricas, não tinha ainda o sinônimo de cubismo, eles estavam simplesmente influenciados por uma obra de Paul Cézanne. A gente tem o cubismo analítico, né, que é a primeira fase do cubismo, que tem a análise e a composição das formas no único plano, essas duas primeiras obras. Tem também a monocromia e tudo mais, o esfacelamento das obras até ela chegar num nível tão abstrato que a pessoa não consegue identificar, né, a figura. O cubismo sintético, que tem o uso de cores fortes, essas duas de baixo, tá? Com mistura de materiais e texturas através de colagem, e vai voltando um pouquinho ao figurativismo, a gente consegue identificar as figuras, apesar de ainda estar no nível abstrato, tá? Aqui a gente tem as primeiras obras inspiradas, né, em Paul Cézanne. Então, você vê a estrutura dos blocos, né, geométricos, que também são de Georges Braque e Paul Cézanne, e Pablo Picasso. A gente tem a primeira obra realmente cubista, né, quando começa, né, que são as Demoiselles d'Avignon, as Damas d'Avignon, de Pablo Picasso, quando realmente começa o cubismo analítico, tá? Aqui a gente tem duas obras cubistas, né, de Pablo Picasso, do lado direito, do lado esquerdo a gente tem essa aqui, né, que é uma obra monocromática, esfacelamento dos objetos, então é um cubismo analítico, e essa daqui com cores mais fortes, né, o cubismo sintético. Aqui duas obras com a sintética, o do cubismo mesmo, né, com colagem, né, o retorno aos poucos ao figurativismo, tá? Vamos para o futurismo, certo? Ele surgiu lá na Itália com artistas italianos que defendiam, né, o fascismo de Benito Mussolini. Ele teve duas fases e uma dessas fases foi influenciada por Benedetta Capa, que é perder a misoginia, o teor misógino do movimento, aceitar mais mulheres,
e acabar com aquele tom político fascista, tá? Mas no começo o futurismo era totalmente fascista e ele concordava com a guerra, queria a guerra, então ele era animado com as possibilidades do futuro e do conforto. Então ele tinha um encantamento pelo progresso, com a criação de máquinas para o conforto do homem, sentia-se influenciado pelo movimento, pela ideia de movimento de velocidade, de indústria, isso se refletia em suas obras. Tinha influência do cubismo também, né, usando as linhas decompostas, mas nesse caso era para dar noção de velocidade, não simplesmente para analisar o objeto. O uso de colagem em algumas obras. Então, você vê aí sempre são imagens de coisas ou de objetos ou de pessoas em movimento no cubismo. Aqui, essa pintura da esquerda, você vê, é um trem, tá, gente, vindo. Ele tem essa coisa de você não ver direito o vagão é imenso, porque é como se estivesse passando tão rápido que você não vê direito as linhas decompostas do movimento. Aqui você tem um navio, né, o farol, e como se a onda, né, ele estivesse tão rápido que a onda estivesse levantando, né, a água. Aqui a gente tem um trem em movimento, isso aqui seria um movimento que as rodas do trem fariam, né, esse movimento em espiral. Vamos para o fauvismo, né? Para relembrar, a gente tem a autonomia das cores, cores puras e berrantes, não naturalismo, né? A não imitação da realidade, a gente simplifica mais as formas para trazer mais cores para a ideia. Então, as cores são mais importantes aqui no fauvismo, então você nunca vai ver uma obra fauvista com cores pastéis, com cores degradê, não, você vai ver as cores fortes e puras jogadas na tela. Os principais nomes são Vlaminski e Henri Matisse, mas tem outros nomes também, tá? Que você vê esse retrato de mulher bem simplificado, mas as cores são mais importantes, mas existem outros retratos que não são tão simplificados assim, tá? Mas as cores são importantes. Aqui você tem também Matisse. Vamos para o surrealismo. O surrealismo traz imagens de sonhos e pesadelos ou alucinações, então você vai ver um ambiente que não é muito real, mas as figuras são realistas. Então você vê aqui, essa pessoa, ela não é abstrata. Esses rostos não são abstratos, mas ele está aqui decidindo qual é o rosto que ele vai sair no dia de hoje. Então essa é a ideia, é surrealista, tá? Tem a ver mais com o inconsciente ou o subconsciente. Alguns deles faziam obras coletivas, né, em conjuntos, como no caso de Salvador Dalí e Luiz Buñuel, que fizeram juntos uma obra de cinema baseada em pesadelos que os dois tiveram. Os principais artistas são Salvador Dalí, René Magritte e André Breton. Tá? Existem outros também, como Marcos Ernst, entre outros. Eu falei lá na aula só sobre surrealismo, falei sobre cada um desses artistas. A gente tem aqui uma obra de René Magritte, né, O Beijo dos Amantes, combina bastante com a época de isolamento social. Mais uma obra, você vê aqui uma coisa, sabe, meio que dá aquela sensação de que você está tendo um sonho, um pesadelo, né? O ambiente. Aqui um navio cujas velas são borboletas. Que Salvador Dalí, a persistência da memória, a sensação que eu tenho nas obras de Salvador Dalí, quando eu observo o ambiente onde as obras dele são pintadas, dá uma sensação de pesadelo mesmo, não nem sonho. É um ambiente inóspito demais, né? Perdido, como se estivesse em outro planeta. A gente vai agora para o dadaísmo, tá? Que tem já uma visão pessimista da guerra, é um movimento totalmente anti-arte, ele criticava até os artistas e a forma como os artistas faziam a sua arte, né? É uma arte de protesto, utiliza colagem e produção de arte sem ficar pensando em significados. Para ele, a arte não tem que ter significado de nada. Quanto mais nada ela significar, melhor. Né? Foram criados nessa época os ready-mades e os principais nomes são Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Hans Arp, Franz Picabia.
Hannah Rock, esqueci de colocar aí, que trabalhava bastante colagem, né? A gente tem aí a fonte de Marcel Duchamp, que começa com seus ready-mades, que são os objetos prontos do cotidiano que são retirados do seu uso comum e colocados como status de arte. Mais um ready-made, que é a roda de bicicleta sobre o tamborete. Aqui uma obra de Hannah Rock, uma obra de colagem, você tem um vaso de flores, onde todas as flores são olhos, né? Uma colagem bem perturbadora. E aí está, gente, vou deixar uma atividade lá geral, só para a gente fixar os conteúdos finais dessa questão da arte de vanguarda, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.